Nós começámos a semana passada no capítulo 5 de Romanos. Vimos uma parte inicial. Vamos ler até ao versículo 11, só para lembrar aquilo que nós consideramos. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Nós vimos os primeiros 6, 7 versículos, se os irmãos estão lembrados. Trabalhámos aqui esta parte da justificação, não é? Justificados, temos paz com Deus e somos, por isso mesmo, também salvos, não é? Vimos no verso 2, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Portanto, a questão de firmeza, a questão de segurança do crente, e temos acesso à graça de Deus pela fé. A graça está disponível, falamos isso, mas nós acedemos, qualquer pessoa pode aceder a esta graça de Deus pela fé. E isto, digamos, de certo modo, se quisermos complementar com aquilo que o autor da carta aos Hebreus diz, lá no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível. Não é apenas o agradar a Deus, mas é também poder aceder a esta graça maravilhosa, não é? E depois, então, a questão de nos gloriarmos em quê? Tribulações, e as tribulações levam à perseverança, permanência, persistência, a persistência ou a perseverança à experiência, a experiência à esperança, e a esperança não desaponta. E falámos também sobre este aspecto, porque consideramos que aquilo que nos mantém a nossa fé viva, nos mantém nesta comunhão com o Senhor, é a esperança. E esperança de quê? De um dia irmos ao seu encontro, não é? De gozarmos a vida eterna, de estarmos também por toda a eternidade com o nosso Deus. Há um versículo que eu creio que nós só nos abeiramos dele, que é o versículo 8, e que é conhecido. Aliás, é um daqueles versículos, podemos dizer, que faz parte do plano da salvação. Se nós damos testemunho a alguém, este versículo 8, Romanos 5, 8, é um versículo para usar. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Este é um versículo importante porque, primeiro, fala do amor de Deus. Deus é amor. E o amor pode ser só de palavras, mas Deus provou que nos ama, dando o seu Filho. E dando o seu Filho quando nós não éramos bons, quando nós não éramos perfeitos, quando nós não éramos amigos de Deus, mas quando nós éramos pecadores, e se conjugarmos isso com outro versículo, inimigos mesmo de Deus. Não é? Porque todo aquele que está sem Deus, todo aquele que está no seu pecado, constitui-se desobediente e inimigo de Deus. Então Deus prova o seu amor para connosco
em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Faz lembrar João 3,16. Aliás, há aqui outros versículos, é o caso de Romanos 3,23 também faz parte, digamos, deste roteiro do plano da salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E todos nós, por isso mesmo, estávamos sem Deus, separados de Deus, mas Deus prova o seu amor para com nós que somos pecadores. O capítulo 6, verso 23, é o outro também, que é sempre bom lembrar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. Deus prova o seu amor e provou de uma forma gratuita, não é? O dom é vida eterna. E é desta vida eterna que Paulo aqui também nos fala da esperança. A nossa esperança não nos aponta a esta vida eterna. Sim. Gratuita, é verdade. Gratuita para nós. Jesus pagou o preço, e um preço muito elevado, não é? Muito elevado. Voltando ao capítulo 5, o logo, e este logo é a consequência. Deus dá a prova do seu amor para connosco, logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bom dia. Salvos da ira. E justificados pelo seu sangue. A nossa justificação, os irmãos vejam só o versículo 1 deste capítulo 5, diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Então, aquilo que Deus pede de nós é fé. E essa fé é a fé em quem? Em Jesus. E que, com o derramamento do seu sangue, foi suficiente para que nós possamos ser perdoados, possamos ser salvos. Não é? O verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, nós estamos a ver aqui, inimizade. Todo o pecado é inimizade contra Deus, porque é uma desobediência, é uma afronta à santidade de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, não estou a ver aqui, a questão da reconciliação, nós fomos reconciliados porque alguém morreu, e alguém morreu em nossos lugares, para nos levar a Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, é a reconciliação. E uma consequência direta dessa reconciliação é sermos salvos pela vida de Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. E, meus irmãos, vamos entrar na outra parte final do capítulo 5, dos versículos 12 a 21, que é muito interessante, porque faz uma comparação entre duas pessoas. Adão e Cristo. Adão e Cristo. E eu vou ler, se for preciso, leio segunda vez, mas vou ler e gostaria que os irmãos ficassem muito atentos àquilo que Adão trouxe e àquilo que Cristo trouxe. E talvez para ser mais fácil, os irmãos que estão aqui à minha esquerda vão considerar aquilo que Adão trouxe, aquilo que veio por Adão. E os irmãos aqui, aquilo que Cristo trouxe. Eu depois, se for preciso, leio a segunda vez. Aliás, iremos fazer, mas digamos, vamos ver este conjunto de versículos. Portanto, e começa logo com uma consequência. Ou seja, tudo aquilo que ele vai dizer a seguir é consequência direta de, ou é a conclusão, se quisermos, daquilo que está atrás. E aquilo que está atrás é exatamente a nossa salvação, a nossa justificação. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justificação para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos viram? Aí, Adão, Cristo. Bom dia. Então vamos ver. Vamos ver o que é que encontramos aqui. Os primeiros 3 versículos que nós lemos só falam de Adão. Cristo não entrou ainda aqui. Portanto, por um só homem, e vejam, por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E esse homem foi Adão. Portanto, Adão foi criado perfeito, sem mácula, sem qualquer falha. Foi criado imortal. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para estar na presença de Deus, certo? Mas uma única situação foi suficiente para que Adão perdesse tudo isso. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, aqui está, clarinho, pelo pecado, a morte. Consequência do pecado é a morte. Paulo diz mais adiante, porque o salário do pecado é a morte. Deus é a vida eterna. Então aquilo que de facto Adão conseguiu para si e para toda a sua descendência foi a morte. E entrou por aí. Sim, irmão, mal. Pastor, está-me a surgir aqui porque aquilo que foi por um só homem, o Adão pintou o pecado. Mas a Eva pintou primeiro. Sim, muito bem observado. Muito bem observado. Só que, e isso é verdade, Adão, de certo modo, aqui está a representar o casal. Mas há outra situação também importante aqui. É que Paulo está a fazer a comparação entre Adão e Jesus. E portanto Maria fica de fora. Eva fica de fora. E mesmo Deus, quando foi visitá-los, não se dirigiu a Eva, dirigiu-se a Adão. Adão era a cabeça de casal, por assim dizer, não é? Mas também há outra situação. Deus, quando disse para não comer, não foi a Eva. Foi a outra. Sim. E a Eva é que colocou o fruto para o comer. E se ele não tivesse comido?
Se ele tivesse comido, tinha sido uma Não maravilha. tinha Só a Eva é que tinha ido à morte, não é? Mas de facto aconteceu. Bem, então os irmãos que estão aqui à minha esquerda, nós estamos a considerar Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. E os que estão à minha esquerda vão prestar mais atenção àquilo que o texto bíblico diz aqui sobre Adão. Os que estão à minha direita, sobre Cristo. E vamos procurar fazer aqui a comparação, e a comparação é por contraste. Mas já agora há um aspecto importante também, ainda voltando à questão do irmão Paulo, que eu respondi. Cristo é considerado o segundo Adão. E o segundo Adão porquê? Vamos ver o que é que aconteceu, como é que Deus criou Adão. Foi o primeiro, certo? Jesus também é o primogênito. De uma geração diferente. A geração de Adão é uma geração material, é uma geração física. A geração de Jesus é uma geração espiritual. Mas, digamos, são os primeiros. No caso de Adão, o primeiro de muitos. No caso de Jesus, o primeiro único. Foi Deus que os criou. Primeiro. Mas foi Deus que criou. Os dois. Segundo lugar, Adão foi criado e era perfeito. Jesus também é perfeito. E depois agora há o contraste. Por Adão veio o pecado do mundo, por Jesus veio a salvação. Os irmãos estão a ver aqui, por isso é que há esta comparação. E este é o conjunto de versículos em que, unicamente na Escritura, é feita esta comparação e este contraste entre Adão, o primeiro Adão, se quisermos, e o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Por Adão veio a separação de Deus, por Jesus veio a reconciliação. A conciliação, exatamente. E há mais coisas aqui, então vamos ver. Então vamos olhar bem para o texto e temos 22, 23 minutos. Se os irmãos não tiverem assim muita questão, então nós podemos ir, porque de facto é muito interessante esta comparação aqui. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Isto não é mais do que lembrar aquilo que de facto aconteceu lá no Jardim do Éden. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este aspecto é muito importante em termos de doutrina de pecado. Adão pecou e esse pecado passou aos seus descendentes. Mas também esses descendentes, o que é que diz aí? Pecaram. Ou seja, eu sou pecador por duas razões. Primeira, porque Adão pecou e eu já recebi isto, digamos, dos meus pais. Mas também porque eu mesmo peco. Certo? Então podemos dizer que há aqui, digamos, nesta doutrina do pecado, de uma forma muito sintética, apresentado isto. Eu sou pecador por a relação do pecado original, por aquilo que vem dos meus antepassados, mas também sou pecador por escolha. Eu escolhi ser pecador quando eu desobedeci, quando eu transgredi a lei de Deus. E isto, digamos, nem Adão era chamado para aquilo, não é? Cada um de nós hoje, quando, infelizmente, cai na cilada de Satanás e peca sem estar a lembrar-se de Adão, ou sem ter Adão aqui a dizer, olha, peca. Nós pecamos por livre escolha. A mesma livre escolha que Adão teve para desobedecer. Mas Adão desobedeceu por ele. Claro que quem é que instigou Adão a desobedecer? Foi o diabo. Portanto, há aqui um pecado que é induzido. Nós hoje, e pensando, por exemplo, nas crianças, elas vão crescendo, não é preciso ensinar-lhes a fazer alguma coisa errada, pois não. Elas vão aprendendo, elas vão desafiando, elas vão vendo onde é que está o limite e como é que podem passar o limite. Faz parte da natureza humana, não é? Então nós somos pecadores por herança de Adão e pecadores por escolha. Nós escolhemos assim. Todos pecaram. Verso 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo.
Primeira pergunta. Que lei é esta? A lei de Moisés. Normalmente, quando na Escritura se refere à lei, é a lei de Moisés. E, portanto, quando Deus deu a lei, e pensando concretamente em quê? Vamos dar um exemplo. Os 10 mandamentos, por exemplo. Toda aquela lei. Quando foi dada a Moisés, já havia pecado no mundo. Porquê? Já havia humanidade. Começou logo com Adão, não é? Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. E isto já Paulo vem dizendo, e nós sabemos que é assim. Eu só transgrido uma lei, e sou culpado disso, se houver lei. Se não houver lei, tudo aquilo que eu possa fazer está bem. Porque não há uma lei que... Não há uma condenação. Não há uma lei que diz, não podes fazer assim. Então, a primeira lei, podemos dizer, que Deus deu, não é? Foi a Adão, podes comer de todos, menos daquela. Mas a lei também tinha que ter uma penalização se fosse transgredida. E Deus deu essa indicação. Portanto, Adão sabia, não podia desculpar-se. Eu não sabia. Adão sabia. Se ele transgredisse aquela lei de Deus, qual era a consequência? Morria. Não é? Então, os irmãos estão a ver aqui. Um aspecto importante da lei é isto. Podemos dizer, nos dias de hoje, existe o Código Civil, existe o Código Penal, mas há, naturalmente, um conjunto de penas, não é? De castigos, vamos chamar-lhe assim, conforme as penas. Por exemplo, quando alguém mata outra pessoa, quer dizer, nós temos visto todas as semanas, não é? Homens a matar mulheres, todas as semanas. Quando alguém mata, vai ser presente a juiz e o juiz, digamos, procura analisar o caso, toda a situação e depois define a chamada moldura penal. O que é isso da moldura penal? Este caso, com mais agravante, com menos agravante, pode ir até quantos anos? Qual é a pena máxima de prisão em Portugal? 25 anos. Pode ir até aí. Ele até pode ter matado uma dúzia de pessoas. Pode ter-nos chamado como jurídico, mas nunca vai passar acima dos 25 anos. Porque a lei portuguesa está definida assim. Não há esta questão da prisão perpétua. Nem também, como em alguns países, a pena de morte. Porque existe uma moldura penal. No caso concreto aqui de Adão, havia pena de morte. Primeiramente morte espiritual, depois a própria morte física também. E castigos também. Deus já mandava castigos, já os castigava antes da lei de Moisés. Sim. Mas com Adão foi logo aqui. E depois a partir daí também foi. Mas quando chegou a Moisés, então tudo ficou bem esclarecido e preto no branco, digamos assim. Não é? Por isso, a Escritura também diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Os tempos de ignorância. Não é? E aqui no final do verso 13 tem, por outras palavras, a mesma coisa, não é? Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés. E aqui vai ao encontro daquilo que a irmã Manuela estava a dizer. Quer dizer, Moisés foi aquele que recebeu a lei, mas entre Adão e Moisés, digamos, já havia lei, já havia pecado, já havia desobediência, havia também condenação. Se nós lembram-se, não conseguimos situar, mas entre Adão e Moisés apareceu um homem chamado Noé. E nos dias de Noé, diz a Escritura, que havia maldade que se multiplicava grandemente. E todo o pensamento do homem era de maldade. E naturalmente que essa maldade teria consequências. Bom, e Deus acabou por, então, tal era a maldade. E é bom lembrar que os primeiros capítulos de Gênesis são muito resumidos, de muitos anos. Não sabemos quantos, mas muitos anos. Porque a humanidade já se tinha espalhado e então a maldade estava de tal modo que Deus já não suportava mais.
Então veio o castigo. E o castigo foi o quê? Pena máxima, não é? Foi a morte através do dilúvio, através da água. Verso 14. E aqui no verso 14 nós já começamos a apontar então para Cristo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. Dois aspectos importantes aqui. Se quisermos três, mas um deles eu já mencionei. Entre Adão e Moisés, houve desobediência, houve pecado. Segundo aspecto, aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Que transgressão foi a de Adão? Desobedecer a Deus, a uma ordem direta de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus, mas a nossa transgressão foi semelhante à de Adão? Não. Porque aquela lei de Deus para Adão e Eva foi para eles. Mesmo os outros que vieram depois, por exemplo, o caso de um dos seus filhos, Caim e Abel. Caim transgrediu, mas não à semelhança da transgressão de Adão. Podemos dizer, penso eu, teologicamente, que a transgressão de Adão e Eva foram únicas. Ou foi única. Mas disputou as outras. Digamos, a partir daí o pecado instalou-se e ganhou várias formas. Inclusive, digamos, num dos seus filhos, Caim, que matou, portanto, foi a morte. E é interessante que a morte de Abel por Caim foi julgada, não é? Deus julgou a morte, ainda que só no tempo de Moisés, um dos mandamentos diz: não matarás. Mas, digamos, durante todo aquele tempo, a questão da morte, do homicídio, era inaceitável. Deus não permitiu. Foi inveja também? Foi inveja? Foi inveja, por aí fora. Mas há um outro terceiro aspecto aqui neste versículo que é importante, já para o finzinho, o qual Adão é figura daquele que havia de vir. E este que havia de vir é Jesus. Então, Adão é figura. Teologicamente também se chama a isto, Adão é tipo de Jesus. Ou seja, alguns aspectos de Adão são depois vistos em Jesus. E eu já mencionei até a questão da criação. Não é? Adão, o primeiro. Jesus, o primeiro e único. Não é? Mas a ideia de ser figura é como que uma imagem, certo? Imagem não naquele sentido de o homem ter sido criado à imagem de Deus. Mas é muito interessante isto. É muito interessante isto. Isto faz pensar, naturalmente. Quando Deus, antes da fundação do mundo, decidiu separar-se e constituir-se em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a pessoa do Filho já estava designada para, mais tarde, vir e tomar a forma humana, encarnar. E essa forma humana era à semelhança da forma de Adão. Vocês não estão a ver? Então, por isso é que também é mencionado que Cristo é o segundo Adão. E há aqui uma figura, digamos, há aqui uma comparação, há aqui alguns traços de Adão, Adão ainda no seu estado de perfeição, e Cristo que havia vindo depois. Agora vamos então a partir do versículo 15, e então, meus irmãos, do lado esquerdo Adão, do lado direito Cristo. Sim. Só dizer uma coisinha, é que Adão foi concebido sem pecado e Jesus também. Também, exatamente, perfeitos. Adão não foi concebido. Adão foi criado, moldado, e era perfeito. E Deus soprou-lhe o fogo do seu espírito. E Adão foi feito alma vivente, mas perfeito. A ideia de perfeição, a ideia de imagem de Deus também nele, que depois foi perdendo, e o homem tem perdido parte dessa imagem por causa exatamente do pecado. Meus irmãos, agora a partir do verso 15, então. E isto vai ser tipo jural, está bem?
Do meu lado esquerdo vão dizer o que é que o versículo 15 diz sobre Adão. Do lado direito o que é que diz sobre Cristo. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um homem só, de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então, do lado esquerdo, o que é que me dizem acerca de Adão? Através da desobediência A ofensa. A ofensa de um. Essa ofensa veio... E o que é isto de ofensa? Quem é que ofendeu quem? Adão ofendeu Deus. Bom, então temos aqui ofensa. E por esta ofensa de um, o que é que aconteceu? Veio o castigo para muitos. Do lado direito, acerca de Jesus. O que é que encontramos aqui sobre Jesus? Muito mais a graça de Deus. A graça de um só. A graça de um só. E este um só é Jesus. O que é que resultou a graça de um só? Ou desse Jesus? O que é que resultou? Abundou para muitos. Os irmãos vejam, digamos, dois aspectos de comparação. Ofensa com Adão, graça com Jesus. Essa ofensa atingiu muitos. A graça de Jesus também atingiu muitos. Há uma comparação aqui no efeito, mas a causa é diferente, não é? A causa é a ofensa e aqui é graça. A ofensa atingiu muitos, a graça atingiu muitos também. Vamos passar ao versículo 16. Os irmãos estão a ver como é que nós vamos olhar para estes versículos? Sim, sim. Eu ao ler este versículo fez-me assim. Fez-me não, eu tenho a minha ideia. A ofensa entrou em todos. A desobediência entrou em todos. Sim. Em toda a humanidade. Sim. Por isso nós somos pecadores da origem, já de origem. Sim. Sim. E portanto todos morreram, por todos pecaram. Morte espiritual. Mas a graça de Deus, que é de um só homem, e Jesus Cristo abundou sobre muitos. E eu aqui concordo, porque o João diz que nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, todo aquele que crê em Jesus. Aquele que não crê, não tem essa graça. Tem a graça ao seu alcance, mas não a tem. Mas digamos, há este aspecto importante, e isso é verdade, sim. A ofensa de Adão atingiu todos. A graça de Deus também é para todos. Este é que é o termo de comparação. Mas o que é certo é que nem todos recebem, aceitam a graça de Deus. Contudo, o resultado da ofensa a Deus feita por todos atinge todos. Porquê? Porque todos morreram. Certo? Vamos ao versículo 16. E aqui novamente, à esquerda Adão, à direita, à minha direita, Cristo. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Temos também aqui dois aspectos para comparar. Primeiro, o que é que tem aqui do lado de Adão? Temos ofensa e o juízo, não é? E o juízo. A ofensa, que é uma transgressão à lei, traz consigo o juízo. E com o juízo traz também, obviamente, a condenação. Mas vejam, então, por um só que pecou, não é? A ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação. Portanto, a ofensa de Adão resultou em condenação. Houve juízo e condenação. No caso de Jesus, o dom gratuito, e a ideia de dom é interessante, porque há uma coisa que é dada. No caso ainda de Adão, também há um dom ali, na medida em que há uma coisa que é dada, certo?
E o que é que Adão deu? O que é que Adão nos deu? A desobediência. A inclinação para o mal, não é? No caso então aqui de Jesus. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. E os irmãos estão a ver então os termos. Condenação, justificação. Condenação, justificação. Uma ofensa trouxe o juízo e a condenação. Muitas ofensas, que é aquilo que, digamos, são as nossas ofensas todas, da parte de Deus levou à justificação. Ou seja, nós, apesar de termos muitas ofensas, fomos justificados por Cristo Jesus. Condenação, justificação. Por Adão nós fomos condenados, por Cristo somos justificados. Assim mesmo. Porque Jesus, estas muitas ofensas, foi Jesus que as resolveu. Foi. Ele carregou sobre si, não é, todas as nossas ofensas. Exatamente. Vamos ao versículo seguinte. Portanto, estávamos no 16, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, e eu chamo a atenção para esta palavra reinar, veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Portanto, os irmãos notem, vejam de novo a questão da ofensa e reinar. Ofensa e reinar, do lado de Adão. Do lado de Jesus. Abundância e graça. Abundância da graça, não é? E reinarão em vida. Porque do lado de Adão reinarão para quê? Para a morte, não é? Para a morte. Então é isso. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, então o que é que reinou? A morte. E o que é isto de reinar? Reinar. Está a reinar. Ela domina. Não é? Ela governa. Faz parte. Portanto, no reino de Adão, a morte reina. Certo? A morte é que, digamos, tem, por assim dizer, a sua posição final. Tem o domínio. E isto é resultado da ofensa. Do lado de Jesus, o que é que reina? Reina a vida, contrariamente à morte. E reina a vida por causa de quê? Da graça de Deus. E esta graça de Deus é suficiente para nos transferir a justiça de Deus. Certo? E isto tem a ver com o versículo anterior, a justificação. Enquanto que daqui era condenação. Certo? Há uma sequência. Nós estamos a ver versículos aqui por contraste, mas é bom lembrar que há sempre uma sequência. Vamos ao versículo 18. Sim. Jesus disse: eu vim para lhe dar vida e vida abundante. Exatamente. Verso 18. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Os irmãos estão a ver. Este versículo, no fim de contas, está a resumir, não é, o que está lá. E por isso é que o versículo começa por que palavra? Pois assim. A minha tradução tem portanto, mas é isso. Ou seja, nós podemos agora concluir então para já isto. E o que é que concluímos? Três coisas do lado de Adão, três coisas do lado de Jesus. Do lado de Adão o que é que temos? Ofensa, juízo, condenação. Do lado de Jesus o que é que nós temos? Justiça, graça, justificação. Não é assim tão complicado, não é? A questão é de começarmos a partir pedra. Aqui chegamos lá. Verso 19. Sim. Porque por lado de Adão houve desobediência. Por lado de Jesus houve obediência. Houve obediência. Ele foi obediente até à morte. De justiça, o tal ato de justiça foi um ato de obediência. Foi o ato de obediência. Até disse, pai, se for possível, afasta de este dado. Mas ele preferiu cumprir. Ele foi obediente até à morte. Muito bem lembrado, sim. Então, verso 19. Isso está aqui.
O que o irmão está a dizer está aqui, verso 9. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, portanto, ao lado de Adão, assim também pela obediência de um, muitos são constituídos justos. E aqui o que é que está em contraste? Desobediência, obediência. Verso 20. Sobreveio, porém... Eu acho que aqui não está correta esta afirmação. Não está correta? É o meu pensamento. Porque diz, pois pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E eu acho que... Não foram muitos, foram todos. Foram todos. Sim. Assim pela obediência, então muitos é que são feitos. Isso. Porque nem todos aceitam. Sim. Não, está bem observado, é isso. E já lá mais atrás tínhamos dado conta disso também. Muitos pecaram. Não, todos pecaram, não é? É uma consequência direta. Muito bem. Verso 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E, meus irmãos, aqui sem adiantar mais, se não houvesse lei, não teria havido tanta transgressão. Porque só há transgressão quando há lei, certo? Imaginem o que seria nós conduzirmos aqui, neste país ou em qualquer parte do mundo, sem código de trânsito. Quem manda na estrada sou eu. Não é? Os outros afastem-se. As regras são para mim. Eu tenho sempre prioridade, não é? Eu sei que vai passar. Mas o outro pensa do mesmo modo. Os irmãos podem imaginar a quantidade de acidentes que havia. Já basta aqueles que há mesmo havendo. Mas porquê? Porque alguns transgridem em termos de velocidade, em termos de bebida, não é? E por aí fora, em termos de não cumprir com certas coisas. Portanto, a questão da lei é importante, embora a lei, havendo lei, haja, digamos, indicação da transgressão. Mas se não houver lei, então é um caos. Então, digamos, Paulo agora transfere o nosso pensamento aqui para esta questão da lei. Mas os irmãos vejam esta palavra abundaz. Porque sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Porque há lei, então há a oportunidade de haver mais ofensas, mais transgressões da lei. Mas onde o pecado abundou, e o pecado abundou porque houve lei. Mas também, o que aconteceu? Superabundou a graça. E o que é que isto quer dizer? Existe pecado, existe transgressão, mas a graça de Deus cobre tudo. Superabundou. Uma multidão de pecados. Foi além, não é? Verso 21, e terminamos. Para que, este para que é final, conclusivo, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E como que faz o resumo? O pecado deu origem ao quê? À morte. Por causa do pecado, a morte reinou. Mas também a graça reina por Jesus Cristo. Não é? E, meus irmãos, temos aí. O pecado reinou na morte, a graça reinou para a vida eterna. E dou por concluído, e também já são 11h18.